Uma pessoa em 2 dias, ou um dia, eu acho, dá conta de encher um físico de 110 quilos, se o peso está baixando ainda, é porque não está enchendo. Não, é porque tá saindo água. Exato. O excesso de água já gera o processo de ureia. Então, assim, entrou muita água, mas também está saindo na proporção que ela entra. Ela pode não sair na proporção que entra no primeiro, até a metade do segundo dia, mas a partir daí, principalmente se for agregado vitamina C, por exemplo, vai fazer com que aumente essa diurese. Então, Sim. tanto que a tendência é que o peso vá caindo. Não, ele não cai só pela falta de glicogênio normalmente, ele cai pelo processo de desidratação. Pô, vocês estão cansados de saber que shape de rebote é o melhor shape que tem. Aí pega 100% dos seus atletas, Paulo. Pega a foto dele no palco, pega a foto dele segunda, terça-feira, quarta-feira. Coloca um do lado da outra. E aí você fala assim, você não acha que tá melhor? Não. De jeito nenhum. Eu acho que, tipo assim, para o palco não tá melhor, não. Porque, pô, se o rebote fosse melhor do que o palco, a pessoa subia no rebote. Não tinha por que fazer o que faz para subir no palco. Eu não concordo com isso aí, não. Eu não concordo nem um pouco com isso. Eu acho que... acredito que, tipo, o pós ali tu tá muito mais cheio, mas também tu tá muito mais, às vezes, a barriga dilatada. Não, eu acho que você... Não, eu acho que você tá mais cheio, porém você não consegue, cheio daquele jeito, botar o condicionamento de palco. Quando botar, porque... Tá melhor... Sabe qual é o problema? É que quando a gente vê a pessoa no rebote, a gente tá vendo ela sozinha. A gente não tá vendo ela do lado do cara que tá desidratado. Eu acho que se o cara tá muito bom depois do rebote é porque deu não encheu o suficiente no dia do campeonato. Por exemplo, na sua última competição, Rick, você... Foi a primeira vez que que eu finalizei o seu shape. Uhum. E a gente já carbou muito a mais do que o que você carbou da última vez, antes de estar comigo, né? Muito, muito, muito a mais. Então, comparado ao que você já tinha feito, eu botei para você fazer um carb up muito maior. E era um teste, né? Bem mais comigo. Era um teste. Sim. E aí, no rebote eu olhei e falei, pô, dava para ter carbado mais. Um dia depois, né? Um dia depois tava... Dava para ter carbado mais. Só que naquele caso, foi porque realmente a gente já estava carbando absurdamente mais do que sua última competição anterior, anterior, que não tinha sido eu te preparando. Então, sim, foi ali a primeira experiência. Mas se não fosse isso, você provavelmente no rebote estaria mais cheio, mas não mais cheio absurdamente assim, e não manteria o mesmo condicionamento. Porque eu vou te falar de algumas... mas aí vocês estão desconsiderando algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Cris tem, no mínimo, uns 12, 13 anos de treino. Bom, vocês acreditam realmente, e aí a gente está falando de fisiologia, que uma pessoa em 2 dias, ou um dia, eu acho, dá conta de encher um físico de 110 quilos? Eu acho que no talo talvez não. Ó, o que eu acho é o seguinte... Cara, não dá, sabe por quê? Porque você pode ter uma broca no seu estômago, meu amigo. Você não tem enzima digestiva que ajuda isso tudo. O que eu acho é o seguinte: ninguém que sobe seco no talo sobe cheio a ponto de, tipo assim, de não caber mais nada de carboidrato ali. Tipo, não cabe mais 1 grama de carboidrato dentro daquele músculo, porque ele está completamente cheio. Não existe isso. O que eu tô falando, Paulo, é que é muito diferente a condição hoje. O cara começar, por exemplo, ele pode começar, se ele for subir no sábado, ele pode começar a encher amanhã.
Mas o Chris ele tem margem de peso. Sim e não. Não para começar com tanta antecedência. Por Tem exemplo, que... o Caio, quando a gente vai carbar, a gente começa a carbar quarta-feira e o peso dele continua descendo. Normal. Então, o Chris, por exemplo, se ele quiser começar a carbar antes, ele consegue começar a carbar antes. Se é que ele não faz isso. Mas eu não estou falando que o problema é carbar ou não, Paulo. É encher. Mas você enche carbando. Sim, mas estou falando no espaço de tempo. Se o peso está baixando ainda, é porque não está enchendo. Não, é porque tá saindo água. Exato. Mas na proporção que entra alimento, você está entendendo? O peso, ele empata ou sobe. A água, a quantidade de Depende. carboidrato. Vamos lá, o carboidrato vira glicogênio, o glicogênio vai para dentro do músculo e automaticamente ele puxa a água. O sódio, ele faz um trabalhinho ali no final. Mas se está saindo água, ou de duas, uma, ou tem muita água, não está entrando carboidrato suficiente, cara. Não, eu entendo o que você está falando, mas o que acontece é o seguinte: depois que você hiperidrata, né, e aí, por exemplo, você faz uma estratégia de ir cortando o gradativo, é muita água que tem para sair. É muita água. Pensa que você está bebendo 10, 12 litros. Pô, é muita água que tem para sair. Sim, cara, mas olha E, só. e ainda digo mais, Primeiro, quando o você primeiro ingere um dia, carboidrato, por exemplo, arroz. Quando você faz arroz, você pesa ele cru e você pesa ele depois de pronto, ele triplica a quantidade. O sim, arroz ele já entra com água, não é sim. um carboidrato seco. Então, para cada 1 grama de arroz, tem 2 gramas de água, porque ele triplica. Então já tem água no próprio arroz. Mas o ponto, Paulo, é assim: você bebe 10 litros d'água, mas você não ganha 10 quilos, porque essa água não fica toda em você. Depois do primeiro dia, tá? Passa o segundo dia, o seu corpo entra num processo adaptativo da diurese. O excesso de água já gera o processo de diurese. Então, assim, entrou muita água, mas também está saindo na proporção que ela entra. Ela pode não sair na proporção que entra no primeiro, até a metade do segundo dia, mas a partir daí, principalmente se for agregado vitamina C, por exemplo, vai fazer com que aumente essa diurese. Então, Sim, tanto que a tendência é que o peso vá caindo. Não, ele não cai só pela falta de glicogênio normalmente, ele cai pelo processo de desidratação, que acontece exatamente. durante a hiperidratação. Então é Sim. aí que eu estou falando, é completamente diferente você ter 2 dias para carbar o sujeito, ou você ter lá, tipo assim, uma semana livre, cara, você não tem que preocupar, você pode comer aqui, tipo, de boa. É, mas o que eu acho a respeito disso é o seguinte: levando em conta a condição que os Open têm chegado, talvez ele chegar com um físico rebotado, que seria um físico de Uhum. 2 dias após a competição, em que está extremamente cheio, mas a condição de palco não é exatamente a mesma que estaria no dia da finalização, pode ser que a condição seja suficiente. Na verdade, provavelmente vai. Também acho. Então eu acho que pode ser que ele não chegue exatamente tão seco quanto ele chega no Olympia Classic, mas Mas vai eu acho que chegar ninguém espera isso. muito mais cheio. Isso. Mas eu acho que ninguém espera que ele chegue tão seco. Tipo assim, todo mundo espera que ele chegue grande, seco não. Sim, Volumoso não. Tipo, até porque a perspectiva que a gente tem de Open é uma perspectiva que vai pro freak, que vai pro vamos lá, não tem sem limite mesmo. Agora, se a gente for controlar, assim, para controle de peso, qualidade, aí a gente brigaria. Né? Tanto que o Brandão, por exemplo, ele usou uma estratégia assim no Olímpia e que não foi positivo para ele. Ele chegou, ele apresentou na prévia de um jeito,
que a gente sabe foi que ele acordou à noite e falou assim, não, eu vou treinar, vou fazer cardio. E ele foi treinar, foi fazer cardio, querendo chegar lá mais condicionado. E ele perdeu 2 colocações, inclusive. Porque ele chegou menor do que ele estava na prévia. Então, assim, ele pode até ter chegado mais condicionado, mas ele chegou menor e ele perdeu ali, né, a partir disso, posições. Tanto que se você pegar a tabela lá, ele estava em 6º lugar nas prévias. E ele caiu para 8º.